Fala galera, tudo bem? Você sabe que uma das coisas que mais me perguntam por aí é como funciona cobrir uma Copa do Mundo. Afinal de contas, eu já tive esse privilégio 2 vezes. E a última delas em 2022. Há exatamente um ano. Eu gravo esse vídeo no 16 de novembro de 2023. Em 2022, nessa mesma data, eu pisava no Catar para narrar a minha primeira Copa do Mundo no rádio. E neste vídeo, eu vou comemorar junto com você essa data tão especial para minha carreira, para minha vida, dizendo para você como funciona, afinal de contas, como é. Quanto custa? Como é o dia a dia? Os bastidores de uma cobertura intensa, de muito trabalho, mas inesquecível. Vamos nessa? Galera, cobrir uma Copa do Mundo é um privilégio de pouquíssimos, ainda mais indo pelo rádio, como narrador esportivo. A Copa de Doha no Catar, a Copa do Catar de 2022, não foi a minha primeira foi da África do Sul em 2010, mas lá eu era repórter e apresentador, e a diferença é um pouco grande para essas duas funções, embora o ano passado eu tenha feito muito papel na rua também como repórter, que a gente sempre é quando faz jornalismo. Eu pisei em Doha em 16 de novembro de 2022 e horas depois eu já estava trabalhando no centro de imprensa. Como é que é uma Copa do Mundo para o jornalismo, né? Para o cara que vai cobrir quando ele tem os direitos de transmissão. Era o caso aqui da Rádio Band News FM, do Grupo Bandeirantes de Rádios, nós tínhamos os direitos de transmissão. Então eu fui para lá para narrar os jogos, não todos, dividido o trabalho com o Silva Júnior, com o Napoleão de Almeida, que na época estava aqui na rádio. Eles trabalharam daqui e eu fui para lá. A minha experiência como repórter trouxe para a Rádio Band News FM algo diferente de apenas um locutor esportivo. Não que isso não seja importante, né, gente? É fundamental. A gente foi para lá para narrar as partidas dos estádios e também do centro de imprensa. Eu acabei entrando no esquema de trabalho da reportagem da Band News FM, porque aqui é rádio, mas também é imagem. A gente tem um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos. Então, cada um de nós, eu inclusive, ganhou um equipamento, um tripé, um telefone celular, um kit que a gente chama, né, de um iRing, que é um conector que transforma a entrada do celular numa entrada de microfone assim, ou de microfone de mão, e aí a gente conseguia falar com som na melhor qualidade possível, ter o retorno de São Paulo via Skype, o que a gente falava ia pro ar em áudio, né, no som da Band News FM, e a nossa imagem também no YouTube. Então a gente se dividia para pautas que a chefia de reportagem lá no Catar passava para cada um de nós. Então não apenas narrei os jogos da seleção brasileira, a grande final da Copa do Mundo, mas também fiz cobertura de repórter, cobrindo treinos. Eu cobri o treino da Suíça, cobri o treino de Portugal, indo para a rua nesse papel, que era um papel muito importante na época aqui, porque fazia parte do trabalho de conteúdo de um dia inteiro na rádio. Então como é que era a nossa rotina? A gente tinha um fuso, a gente estava à frente do Brasil, acho que umas 5 horas, se não falha a memória, em relação ao horário daqui. O principal horário do rádio aqui na Band News FM é o horário da manhã, que começa às 7 da manhã com o Jornal da Band News FM, primeira edição, que é um jornal nacional para o Brasil inteiro, apresentado pela Sheila Magalhães, pelo Luiz Megali e pela Carla Bigato. Então a gente tinha que estar a postos lá, seria 1 da tarde mais ou menos, né, no horário brasileiro, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 horas na frente, é isso aí. Então a gente levantava 10, 11 horas da manhã, ia para algum ponto da cidade para entrar de lá, ao vivo. Então a gente ficou numa região chamada Pearl, a Pérola, que era um lugar lindíssimo, riquíssimo, chique pra caramba. Às vezes a gente entrava de lá. Ou a gente ia para um desses treinos e fazia a nossa entrada das concentrações. No meu caso, da Suíça e de Portugal, foram os treinos que eu acompanhei. A gente fazia essas primeiras entradas e às vezes ia para um outro lugar para fazer alguma coisa relacionada à vida da cidade de Doha, né? Que praticamente tudo ficou concentrado ali nos dias em que não tinha transmissão. Nos dias de transmissão eu ficava mais concentrado nisso. Nós não transmitimos todos os jogos do estádio, porque existe um custo adicional para isso. Além dos direitos de transmissão, a rádio tem que comprar o seu lugar no estádio e não é barato, é pago em dólar, e o dólar 5 para 1 aqui no Brasil acaba dificultando. Então a rádio, tanto a Rádio Bandeirantes quanto a Band News FM, escolheu estrategicamente jogos importantes, os jogos do Brasil, a gente fez no estádio, todos eles, conheci o Education City, o Luseio, um estádio lindo, aliás, a abertura da Copa, a gente também fez da sede do estádio ali para acompanhar a primeira partida, a festa de abertura, o 974, que era o estádio dos containers, muito legal, a grande final. As outras partidas a gente fazia do centro de imprensa. Cobertura de Copa do Mundo e de Olimpíada, sempre existe um centro internacional
de imprensa. É uma estrutura enorme num centro de convenções, isso em qualquer lugar do mundo, sempre que acontece, e que reúne os jornalistas do mundo inteiro, rádio, televisão, internet. As sedes ficam ali, uma estrutura física, quartel-general, vamos colocar assim. A Band News FM tinha lá também o seu estúdio. De lá, o Luiz Megali apresentava o jornal pela manhã, junto com as meninas daqui do Brasil. Ele foi um ponto de apoio lá, e a gente narrava as partidas também, algumas partidas não das outras fases da competição e partidas que não fossem da seleção brasileira, a gente fazia desse mesmo estúdio, mas com som ambiente, como se a gente estivesse fazendo um off-tube, mas lá, no local. Então a gente trabalhava mais ou menos umas 12 horas por dia, porque eu também tinha uma incumbência adicional. Eu também fui como Rede TV para Doha, no Catar, né? Então, todos os dias eu tinha que fechar um bloco sobre Copa do Mundo, e eu gravava isso normalmente no final do dia lá, meia-noite lá, 6 horas da tarde aqui, fazendo um resumo do dia, com pautas que a gente definia via WhatsApp com a produção da Rede TV. Eu mandava esse material também, e o dia estava encerrado, era jantar e dormir. A gente ficou nessa loucura durante toda a competição, né? A gente chegou faltando uma semana, mais ou menos, para a Copa começar, e foi até o dia final. No dia seguinte a gente fez também a mesma rotina, uma rotina cansativa, porque o calor era muito forte, evidentemente, vocês imaginam o deslocamento, a gente às vezes parado ali na frente de uma concentração para acompanhar um treino. Tem duas histórias muito bonitas, uma bonita e outra bem pitoresca dessa cobertura para dividir com vocês nesse vídeo aqui. A primeira delas foi um momento, vamos dizer assim, bem inusitado. A quinta-feira para o muçulmano é a sexta-feira deles. Então é o dia em que a molecada vai toda para a rua. Os pais liberam, né, as crianças, os adolescentes, para tomarem conta das ruas lá em Doha, no Catar. E eles fazem uma bela bagunça, típico da idade, né? A gente foi para fazer uma entrada ao vivo num cinema que havia bem na frente da rua em que a gente estava hospedado. E eu fui para lá porque tinha essa movimentação de meninos. A gente foi fazer lá uma brincadeira, perguntar se alguém conhecia jogadores brasileiros, e eles conheciam. Tinha um menino de lá, de Doha, com uma camisa da seleção, que sabia o nome do Rodrigo, do Vinícius Júnior e tal, do Neymar, evidentemente. E de repente, quando eu entro no ar para dar o boa noite para São Paulo, né, na Band News FM, eu sou engolido pela galera, uma molecada muito legal, começou a pular, a fazer bagunça e tal. Eu me senti um deles, foi um momento muito bacana dessa cobertura com eles ali. Depois, aos poucos, os adultos foram chegando, ajudando eles a se acalmarem também, para conseguir fazer as entradas ao vivo, e também o meu trabalho com a Rede TV. O Bruno Camarão registrou esses momentos, eu estou dividindo com vocês aqui nesse vídeo. O outro foi o maior calor que eu passei na minha vida. Treino de Portugal, em Al Rayyan, que é um pouco fora de Doha, e o treino acabou muito cedo, muito antes da minha entrada ao vivo aqui às 7 da manhã, 1 da tarde lá. E quando acabou o treino, eles colocaram a gente para fora. Eu tive que ficar na rua mesmo, fora do clube de futebol em que eles estavam fazendo os treinos ali. E eu fiquei mais ou menos uns 40 minutos sob um sol que eu nunca vi na minha vida. E olha que a gente está tendo uma onda de calor aqui nesse momento do ano, né? Quando eu estou gravando esse vídeo aqui em 2023 em São Paulo. É uma coisa pior do que essa onda de calor aqui, porque era na cabeça mesmo, com boné, com proteção, mesmo assim. Tinha momentos que parecia que o calor estava me torrando de dentro para fora. Você respirava, o ar vinha quente. Você expirava, você sentia o ar quente sair de dentro de você. Uma sensação horrorosa. E era um lugar que não chegava Uber. E não tinha nada na frente. Era um desertão assim. E na saída eu perguntei pro policial, para um guarda de segurança, onde é que eu conseguia um ônibus, sei lá, um metrô, qualquer bicho, né? E ele falou, olha, mais lá para baixo você vai andar uns 4 quilômetros mais ou menos. Eu olhei pro céu, um sol absurdo, e ele virou para mim e falou, não, você tá gordinho, você tá precisando andar, você vai perder uns quilos. O cara já tirou um sarro da minha cara, né? São histórias de uma cobertura da Copa do Mundo fantásticas. Nos dias de jogos da seleção brasileira, a gente ia muito cedo, 4, 5 horas antes, para poder chegar tranquilo, achar o nosso lugar e conseguir fazer um trabalho muito legal. Mas esse é papo para um outro vídeo, como é narrar um jogo de Copa do Mundo no estádio. Em breve aqui no canal. Aproveita para seguir, para se inscrever, deixa o seu like se você gostou do vídeo, compartilha aí se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade de bastidor que você quer saber, que eu conto tudo por aqui, tá bom? Valeu!